nós devemos concluir que a guerra em relação às drogas é uma guerra inglória do Estado, o Estado não está conseguindo, de certa forma, professor Diamantino, o uso de drogas hoje ainda é visto como crime utilizar, não mudou esse entendimento da nossa... A lei não modificou esse pensamento, ou o uso de drogas ainda é crime? Como é que estamos aí nesses aspectos? E aí, Veja, você, professor. 28, artigo em 28. relação se é uma guerra inglória a batalha, o Estado perde, está Veja, perdendo. professor. Quem está perdendo a guerra às drogas é o senhor, sou eu, é o jurisdicionado, a pessoa, o ser humano que acorda cedo para levar o filho na escola e recebe uma bala perdida. Quem está perdendo a guerra às drogas é a pessoa que mora numa região periférica que é dominada pelo um poder ilegítimo, um poder ilegal, um poder que não poderia existir para dominar locais dentro do Estado brasileiro. Todos nós estamos perdendo. O Estado, de certa forma, ele ganha e as pessoas que comercializam drogas ganham. O livro do Mestre Valois, quando você vai ler o livro, você entende. Antes, eu sou policial militar e eu ficava nisso, dessa guerra às drogas, e quando você fala, eu ficava às vezes dizendo, meu Deus, será se eu estou fazendo apologia ao uso de drogas? E quando eu fui ler o livro de Valois, eu vi que eu não estou fazendo apologia. Valois pega e diz, os proibicionistas, eles só existem porque existe o tráfico, porque existe esse poder forte. E um não existe sem o outro. Quem protege, quem defende mais o tráfico é o proibicionista. Não é a pessoa que busca ter uma visão humanizada. E respondendo à pergunta do senhor, o artigo 28 da Lei de Drogas, conforme a doutora Nayara falou, ela despenalizou, ela não descriminalizou. Não houve um abolitio criminis com o artigo 28 da Lei de Drogas. Foi buscado no STF o abolitio criminis, o STF ele negou, ele disse que não há, porque existem penas alternativas. Veja, você não tem pena de prisão nem de detenção. Aí você não vai preso por portar. Mas veja o problema criado em torno da lei de drogas. Por quê, mestre Joel? Uma pessoa que é pega nesse exato momento com 3 pedras de crack ou com uma planta, um pé de maconha que ainda não está produzindo, que ele não está em tempo de colher, ele pode ser considerado traficante, ele pode ser considerado usuário. Ele pode, quem vai decidir, o primeiro juiz da causa nas questões de tráfico é o policial que efetua a prisão em flagrante. O segundo juiz, e em tese, eu arrisco em dizer que é o mais importante, é o delegado de polícia. Porque o delegado de polícia é quem faz a tipificação, é que ele enquadra a conduta humana no tipo legal. Quando o delegado ele tipifica a conduta, ele tipificou a conduta, é tráfico. Esse inquérito policial é a peça inaugural, é o documento que dá origem a um inquérito policial, o auto de prisão em flagrante. E esse inquérito policial pode virar uma denúncia ou não. Ou seja, a mesma conduta, interessante dizer que aconteceu, uma pessoa, filho de uma desembargadora, foi pego no sul, transportando em torno de 12 quilos de pasta base de cocaína, foi tipificado como usuário. Disseram que ele era usuário. E quando você observa uma pessoa é pega, dentro das circunstâncias que eu falei, local suspeito, atitude suspeita, pessoa suspeita, ele é tipificado como tráfico. Eu vou ler na íntegra o parágrafo 2º da Lei 28, que diz: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. É completamente subjetivo. Então, Aí, a profissionalidade da interpretação do agente público é muito ampla. Ampla. Nós temos um projeto de lei que não prosperou. O projeto de lei, ele trazia a quantificação que você tinha que ter
pelo menos 10 doses para ser considerado traficante. Mas o problema é muito maior do que o que nós imaginamos. Eu gosto de ler sobre o tema, estudo sobre o tema. O senhor citou um artigo que eu e minha companheira escrevemos sobre o tema. E renovando. Eu vou voltar nele logo daqui a pouquinho. A gente vai voltar nele. E eu ainda vou falar sobre higienismo. E retornando à leitura acerca das drogas, eu encontrei um dado interessante. 75% dos processos de traficância, porque é interessante nós separarmos. Veja, eu não estou dizendo que não tem que punir. Auri Lopes Júnior diz que punir é civilizatório. E eu digo que punir é a coroa da democracia. A punição deve existir. Se a pessoa transgrediu, tem que haver o devido processo legal. Você vai punir para garantir e vai garantir os direitos da pessoa que você está punindo. Você vai punir para garantir e vai garantir punindo. Veja. Perfeito. Você pega, professor Joel, 75% dos processos de droga é embasado o decreto condenatório apenas com a palavra dos policiais, na data da prisão em flagrante. Essa prisão em flagrante feita, essa PDF, vira a peça inaugural do inquérito. O inquérito é com base apenas na oitiva dos policiais militares e do auto de prisão em flagrante, e o Ministério Público oferece a denúncia, oferecida a denúncia, o juiz aceita a denúncia, você tem a defesa prévia em até 10 dias, da defesa prévia, audiência de instrução e julgamento em até 90 dias. E veja a complexidade. Você determina a vida ou a morte de uma pessoa no processo criminal. E se você tem um custodiado, você está com preso de tráfico de drogas, conta em banco, ele tem conta em banco, ele tem movimentação financeira. O Serviço de Inteligência da Polícia Judiciária foi investigar onde ele mora, o local que ele foi pego, se realmente ele traficava, câmeras de segurança. Não há uma investigação para você chegar a um decreto condenatório. No processo penal, não existem vencedores. Todos perderam. A família perdeu porque não educou, ou educou e a pessoa não internalizou a educação. As religiões perderam porque a religião não trouxe essa questão desse ser melhor para viver em sociedade. E a sociedade perdeu porque houve um cometimento de um delito e a pessoa vai para uma masmorra modernizada.